Alô, meu irmão, minha irmã. Estou eu aqui mais uma vez virtual. Semana que vem nos encontraremos pessoalmente na Paróquia Santa Mônica, se Deus quiser. Mas muito obrigado pela sua paciência, pela sua fidelidade em querer escutar as coisas de Deus. Eu tenho muito prazer em compartilhar com vocês. Que Deus possa preparar os nossos corações para tudo aquilo que Ele quer nos falar no dia de hoje. Estaremos terminando a sessão das parábolas que a gente só encontra no Evangelho de São Lucas. Na próxima semana, vamos ver aquelas que estão presentes em mais do que um evangelho, né? Para a gente poder ver qual foi a dinâmica de Deus, né? A didática que ele utilizou para nos ensinar as suas verdades. Que possamos estar aqui unidos e reunidos em nome do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos ver então quais são as parábolas que Lucas vai nos contar na tarde de hoje. Ok. Nós vimos que Lucas conta 16 parábolas de Jesus. Já vimos os dois devedores, o bom samaritano, o amigo inoportuno, o rico insensato na primeira aula. Depois vimos os servos vigilantes, a figueira estéril, a porta estreita, o construtor da torre e o rei guerreiro. Então vimos a dracma perdida e o filho pródigo. E hoje vamos ver as últimas cinco parábolas, começando com aquela parábola que é conhecida como a mais difícil de ser explicada. Espero que o Espírito Santo me ajude para que eu possa explicar com clareza para vocês o que Deus quer dizer com ela, que é a parábola do administrador infiel. Depois vamos ver uma das parábolas mais importantes para a nossa fé. Ninguém dá muito por ela, mas ela é fundamental, que é a parábola do Lázaro e o homem rico. Depois vamos ver a parábola do mestre, o servo, o justo iníquo e o fariseu e publicano, pequenininha, mas tão profunda para todos nós. Vamos lá, então. A parábola do administrador infiel está no capítulo 16 do Evangelho de Lucas e diz assim: Jesus disse também a seus discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador. Este lhe foi denunciado de ter dissipado seus bens. Ele chamou o administrador e lhe disse: que é que ouço dizer de ti? Presta conta da tua administração, pois já não poderás administrar meus bens. O administrador refletiu então consigo: que farei, visto que meu patrão me tira o emprego? Lavrar a terra? Não posso. Mendigar? Tenho vergonha. Já sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa quando eu for despedido do emprego. Chamou, pois, separadamente a cada um dos devedores de seu patrão e perguntou ao primeiro: diz ao meu patrão. E ele respondeu: 100 medidas de azeite. Disse-lhe: toma tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: "Quanto respondeu: 100 medidas de trigo. Disse-lhe o administrador: toma os teus papéis e escreve 80. E o proprietário admirou a astúcia do administrador, porque os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz no trato com seus semelhantes. Eu vos digo: fazei amigos com a riqueza injusta, para que no dia em que ela vos faltar, ele vos recebam nos tabernáculos eternos. Aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes. E quem é injusto nas coisas pequenas, sê-lo-á também nas grandes. Se, pois, não tiverdes sido fiéis nas riquezas injustas, vos confiarás verdadeiras. E se não fostes fiéis no alheio, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, ou há de odiar a um e amar ao outro, ou há de aderir a um
e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ok, vamos lá. Ora, essa é uma parábola muito, muito interessante, cheia de detalhes que são importantes para todos nós. Então, vamos nela bem devagarinho. Jesus começa dizendo para os seus discípulos que um homem rico tinha um administrador e que alguém contou que esse administrador era infiel. Ora, nada do que nós fazemos fica oculto aos olhos de Deus. Ele sabe muito bem e vai pedir contas para nós de todos os talentos que ele nos confiou. Não conseguimos enganar a Deus. Certamente, às vezes não conseguimos enganar sequer a nós mesmos ou aos homens. A Deus, muito menos. Então, esse administrador foi denunciado. E o senhor, então, chama esse administrador e diz para ele: Olha, já não tenho confiança em você. Presta contas, então, da tua administração, porque já não poderá administrar os meus bens. Então, meu irmão, minha irmã, todos nós nascemos administradores de Deus. Há algo em você que só você pode ser para esse mundo ser melhor. Deus contava com você para isso. Te confiou talentos para você fazer exatamente esse serviço. E certamente, se você usar o talento que Deus te deu para fazer esse mundo melhor, para poder enganar o outro, esse outro vai te denunciar no coração de Deus. Não que Deus precise da denúncia, mas principalmente quando a oração do outro, a dor do outro, a mágoa do outro chegar no coração de Deus, Deus vai te pedir contas sobre isso. Ok? O que esse administrador então faz? Se ele tivesse batido a mão no peito nessa hora e dito: Senhor, verdade, pisei na bola, errei, fiz bobagem, me perdoa, Deus seria perdoado. Porque o nosso Deus é misericordioso. E ele recebe um arrependimento sincero. E às vezes até um não tão sincero assim, ele aceita qualquer desculpa para nos manter perto dele. Mas esse administrador não pede perdão. Ele tenta assim, já que eu fiquei mal com o meu patrão, como é que eu posso ficar bem com o outro? Como é que eu posso escapar de ser abandonado na rua da amargura, agora que o meu patrão já não vai me deixar morar na casa dele, comer da comida dele, viver daquilo que ele me proporciona? E esse administrador, então, começa a verificar: opa, se eu vou ficar mal com o de cima, deixa eu ficar bem com o de baixo. E é exatamente o que o mundo faz, gente. Ora, o egoísmo é um pecado. Se eu sei que eu vou ser julgado por Deus por causa do egoísmo, o que eu faço? Eu tento convencer outras pessoas que o egoísmo não é tão sério. Eu tento dizer que aquilo que Deus está pedindo é algo ultrapassado. Eu tento reduzir a culpa do outro diante de Deus, no coração do outro, para que o outro sinta também que não tem nada de mais fazer aquilo que ele faz. Porque assim a gente pode dizer: isso que a igreja está pedindo, que Deus está pedindo, é ultrapassado. Não faz diferente. Só que tem um erro aí no julgamento do nosso administrador. O que é verdade para Deus ontem continua sendo verdade para Deus hoje, continua sendo verdade para Deus daqui a 1000 anos. Você vê muito bem essa técnica que esse administrador infiel está fazendo
infelizmente, nas novelas que a gente tem. Eu não vejo novela há mais de 40 anos, porque eu fiquei cansada. O que que os autores das novelas colocam lá nos seus personagens para seduzir o povo? A esposa do sujeito é sempre a megera, aquela que trai ele, aquela que humilha ele. E a outra mulher que vai fazer ele abandonar a família é sempre a boazinha, a bonitinha, a doce, a sincera. Valores e comportamentos que nós sabemos que são errados para a igreja e para Deus são apresentados como a coisa mais natural do mundo, e errado está você se condenar aquilo, porque você está sendo preconceituoso, você está sendo ridículo, você está discriminando o outro, você está sendo julgador do outro, quando não é nada disso. Em nenhum momento Deus odeia o pecador, mas Deus tem ojeriza ao pecado. E eu não posso dizer que o pecado deixou de ser pecado só para ficar bem com aquele que é pecador. E muito menos posso eu ter o direito de convencer o outro que aquilo que é pecado não é pecado, só para ele não ser alguém que me atira pedras, só para ele ser alguém que vai me dar força para eu continuar fazendo o que eu gostaria de fazer. Então, os artifícios que o mundo usa para tentar nos convencer de que a dívida que a gente tem com Deus é menor do que ela, e que é possível pagar menos do que o que a gente deve para Deus. Só que a gente deve é para Deus e não para o administrador infiel. E quando você chegar lá no céu, Deus vai saber exatamente o tamanho da tua dívida, meu irmão. Não importa o que você rasgou e riscou e escreveu no seu papel. Porque vejam, aqui na parábola Jesus deixa muito claro que o Senhor olha para aquilo que o administrador fez e fica impressionado com a esperteza dele, né? Porque é exatamente isso. Tem algumas pessoas que dizem que, na verdade, o administrador não estava perdoando dívida nenhuma, é porque em tudo aquilo que tinha na dívida do patrão, ele tinha direito a uma comissão, então ele estava abrindo mão da comissão dele. Mas não é isso que ele pergunta para a pessoa, ele pergunta quanto tu deves ao meu patrão. Então, ele, na verdade, está tirando da cota do Senhor, da cota de Deus. E só Deus pode fazer esse perdão. Só Deus pode fazer essa isenção. Ora, aí chega a parte difícil. O proprietário se admirou da astúcia daquele administrador. Dá a impressão, a tradução, de que Deus então aplaudiu o administrador infiel por ter sido desonesto ainda mais para ficar bem aos olhos dos outros. Quando, na verdade, presta atenção aqui nessa passagem. Olha aqui. Já sei o que fazer para que haja quem me receba em sua casa quando eu for despedido do emprego. Se você realmente faz o que o mundo quer que você faça, ou joga o jogo do mundo para ficar bem com o mundo, você vai ser recebido nas casas do mundo, enquanto você tiver algo que o mundo queira receber de você. Quando você já não tiver mais nada que o mundo precise, você vai ser despejado na sarjeta de uma forma muito mais humilhante do que a que o proprietário da casa te deixou. Essa é a verdade do mundo. Essa casa que vai te abrigar não será morada eterna. Será uma, um abrigo temporário por um certo tempo, ou, o que é pior ainda, uma morada que é eterna, mas que não é no céu. O que o administrador está elogiando aqui é que o administrador infiel usou a inteligência para procurar uma solução para o problema dele. Onde ele diz que os filhos desse mundo são muito mais espertos do que os filhos da luz.
Meus irmãos, minhas irmãs, nós católicos, nós cristãos, muitas vezes erramos tremendamente na estratégia desse mundo. Porque, por exemplo, a gente diz: não vou me meter na política, porque lá só tem bandido e só tem corrupto. Em primeiro lugar, isso não é verdade. E se aqueles que são bons e que são corretos não vão lá para a política para ensinar que é possível ser justo, não podemos reclamar. Ah, esses meios de comunicação são do diabo. Não, não são. Eles tanto podem ser usados para difundir a palavra de Deus, quanto para difundir a palavra do vermelhinho. Se nós não usamos a nossa inteligência para ocupar os lugares e para usar bem as coisas em prol do reino de Deus, essas coisas vão ser usadas para destruir o reino de Deus, com a nossa anuência. Então, na verdade, o pecado não está na televisão, o pecado não está na política, o pecado está no uso que as pessoas que estão na televisão e na política estão fazendo para poder seduzir os outros para o mal, ao invés para o bem. Nós, cristãos, temos que aprender a ter o melhor microfone, a melhor música, os melhores filmes. Meu marido tem trabalhado muito com a produção de filmes católicos, que quando vão para o cinema alcançam alguns gatos pingados. Mas se tem um filme meio quente por aí, as salas vão estar lotadas. Inclusive de nós católicos. Não é que a gente não possa ir ver um bom filme sabendo separar o joio do trigo, porque histórias boas estão ali. Se a gente separa o que a gente sabe que é errado. Mas, igualmente, deveríamos lotar as salas dos filmes que trazem mensagens boas, que ensinam o certo, que mostram a luz e não as trevas, que mostram as pessoas sendo boas e não as pessoas matando uns aos outros para poder subir e serem mais importantes. É isso que Jesus está dizendo nessa parábola. Por que que as produções que semeiam pornografia, que semeiam violência, têm que ser altamente de qualidade? E aquilo que a gente usa para disseminar a palavra de Deus é o resto do resto. Não. Nós, filhos da luz, precisamos usar as armas e as ferramentas desse mundo para transmitir luz, senão outros vão usar essas armas e essas ferramentas para transmitir trevas. O cristão não pode ser bobo nem boboca, ele tem que ser esperto. E Jesus termina essa parábola dizendo: fazei amigos com a riqueza injusta, para que no dia que ela vos faltar, eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Mas esses tabernáculos eternos, onde vocês vão ser recebidos, não serão no céu. Não terá Maria lá. Não terá Jesus. Não será o reino de Deus. Aquele que é fiel nas coisas pequenas, que são as coisas desse mundo, será também fiel nas coisas incomensuravelmente grandes que nos aguardam no céu. Quem é injusto nas coisas pequenas, será injusto nas coisas incomensuravelmente grandes que os aguardarão no inferno. E é tão simples quanto isso o que Jesus está querendo dizer. Então, o que que na verdade Jesus está elogiando aqui? O administrador infiel foi rápido. Ele analisou o problema, ele desenvolveu um plano, ele pensou no longo prazo. Ele usou os talentos que ele tinha, a inteligência que ele tinha, para garantir que ele fosse recebido nos tabernáculos dos seus amigos, naqueles que se sentiram beneficiados pelas suas atitudes. Mas esse tabernáculo não é o céu. E quem se deixa seduzir por esse tipo de discurso desse administrador infiel, para achar que
graças a esse discurso, a ter riscado a sua promissória lá, você agora deve menos para Deus? Puxa, cuidado, porque Deus sabe muito bem que é juros, e você será cobrado o principal e os juros para chegar no céu. Haja purgatório para você. Então, sejamos espertos, sejamos aqueles que sabem usar bem os dons que Deus nos deu. Não para nos darmos bem perante os outros homens, mas para nos darmos bem perante aquele que é do céu. Vamos pisar nas bolas muitas vezes, mas tenhamos a humildade de pedir perdão a Deus e não tentar enganar a nós mesmos e aos outros de que o nosso pecado não é tão pecado assim. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Nossa consciência sabe disso, nosso coração sabe disso. E o Espírito Santo nos ensina e nos ajuda a saber disso também. Então, semeemos no céu e não no inferno. A parábola de Lázaro e o homem rico é uma parábola muito linda que também está no capítulo 16 do Evangelho de Lucas. E ela diz assim: Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho finíssimo e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães iam lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos dos infernos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso, ele agora aqui é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes testemunhar, para que não aconteça virem também eles parar nesse lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, ouçam-os. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, arrepender-se-ão. Abraão respondeu: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite algum dos mortos. Pois é, maravilhosa, maravilhosa essa palavra. Vamos ver o que Jesus nos quer falar sobre ela. Mais uma vez, Jesus traz o oposto: o rico e o pobre. Um tem todas as regalias e o outro todas as misérias. Um se banqueteia todos os dias e o outro não consegue sequer comer as migalhas que caem da mesa do rico. Mas apesar das diferenças, um tão rico e o outro tão pobre, os dois têm o mesmo destino. Os dois morrem. Perceba que Jesus muito claramente mostra que o nome do homem pobre é conhecido, Lázaro. O nome do homem rico, em nenhum momento é mencionado. Por quê?
Talvez porque o homem rico achasse que já tinha tudo na vida e não precisava de Deus. Então nunca tenha rezado, nunca tenha se apresentado a Deus e dito: Senhor, estou aqui, eu, seu filho. Por isso o nome dele era desconhecido. Mas aquele pobre coitado, que não tinha nada, sabia que a única esperança da sua vida era Deus. Provavelmente todos os dias ele apresentava a sua oração e seus pedidos, e por isso o nome dele era muito conhecido no céu. Quando ele morre, os anjos vêm buscá-lo e o levam imediatamente para o céu. O outro, que a gente não sabe o nome, morre e é jogado na terra, é sepultado. Essa é a diferença do julgamento no juízo final. O homem rico não foi para o inferno porque ele era rico, ele foi para o inferno porque, sendo tão rico, ele não soube enxergar aqueles não tão ricos que poderiam ter vivido uma vida muito melhor se ele tivesse sabido dividir o tanto que ele tinha. Não é o ser rico que faz ele ir para o inferno, é a sua falta de compaixão, é a sua falta de solidariedade, é a sua falta de compartilhar com o outro aquilo que certamente poderia ter feito tanta diferença. E um dia, meus irmãos, nós receberemos exatamente o fruto daquilo que nós semeamos nessa vida. Se formos generosos, não significa a gente sair por aí distribuindo riqueza, mas fazendo o que nos é possível. Às vezes, tudo que você pode fazer pelo outro é rezar por ele, mas se compadeça dele, se importe com a dor dele. Não seja indiferente, porque é isso que Deus não consegue aceitar. Ora, está lá o homem rico ardendo no fogo do inferno, e de longe ele vê Abraão passeando no jardim da vida, tendo ao seu lado quem? O Lázaro. Veja, o homem rico reconhece Lázaro. Sabe de Lázaro? Sim, que quando Lázaro estava sofrendo aos seus pés, ele via Lázaro, mas não fez nada para resolver o problema de Lázaro. Mas ele agora quer que Lázaro venha resolver o problema dele. E aí ele grita: Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo e vir aqui refrescar a minha língua. E o que Abraão vai dizer para ele? Não há comunicação entre o céu e o inferno. E se é verdade que essa parábola diz que quem está no inferno de longe pode avistar quem está no céu, deve ser um sofrimento ao redobrado estar no inferno. Que não só você está ardendo no fogo do inferno, mas você está olhando e vendo aqueles que não estão. E aí você cai em si e pensa: eu podia estar lá, mas eu estou aqui. E o caso é que não tem comunicação, meus irmãos. Não é possível você do inferno passar para o céu e nem do céu ir para o inferno. É por isso que quem está no purgatório já tem o consolo de saber que o seu destino é o céu, porque do purgatório já é um estágio para o céu. Você não pode passar de lá para o inferno. Ouvi outro dia alguém dizer que do purgatório alguém vai para o inferno também. Isso é uma inverdade, não está de acordo com a doutrina da igreja. Quem está no purgatório tem como destino final o céu. É a igreja padecente, mas é igreja. E chegará um dia a ser igreja triunfante no céu. E o que determina a gente ser igreja que padece e triunfa, ou igreja, ou não igreja que vai para o inferno, é o que a gente faz enquanto a gente é igreja militante aqui nesse mundo. Lázaro e esse homem rico tiveram a mesma oportunidade de chegar ao céu, enquanto eles viviam aqui no mundo.
como igreja militante, que é o estágio que todos nós somos. Então, nós temos que estar atentos a isso. Outra coisa importante que Jesus nos fala nessa parábola: não há comunicação entre os vivos e os mortos. Porque ele diz então para Abraão: então manda Lázaro lá na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. E Abraão diz que eles ouçam os profetas, ouçam Moisés. Não, Senhor, mas se alguém dos mortos voltar lá, eles ouvirão. E a forma como Jesus termina essa parábola é maravilhosa, porque ele diz assim: se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que alguém está morto e volte à vida, que foi exatamente o que ele fez. Jesus, que esteve morto, voltou à vida, e ainda assim há quem não crê, há quem não o escute, há quem não o atenda. Não há segunda chance, não há reencarnação, não há você voltar para uma carne para poder tentar se purificar. Nós cristãos não acreditamos nisso, porque isso invalidaria o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E não tem nada maior do que você saber que o seu Deus morreu por você numa cruz. Mesmo sabendo que não necessariamente você ouviria, não necessariamente você se converteria. A parábola do mestre e do servo está no capítulo 17 de Lucas e diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado em lavrar ou guardar o gado, quando voltar do campo lhe dirá: vem depressa sentar-te à mesa? E não lhe dirá o contrário: prepara minha ceia, cinge-te e serve-me, enquanto como e bebo, e depois disso comerás e beberás tu. E se o servo tiver feito tudo o que lhe ordenara, porventura fica-lhe o Senhor devendo alguma obrigação? Assim também vós, depois de ter desfeito tudo o que vos foi ordenado, dizeis: somos servos como quaisquer outros, fizemos o que devíamos fazer. O que essa parábola é um conselho para aqueles que servem, para não se deixarem tomar pela vaidade. Quando somos servos, Deus age através de nós. Não pelo nosso merecimento, mas pela necessidade de quem recebe a graça. E muitas vezes oraremos por pessoas doentes e elas ficarão curadas. Aconselharemos pessoas que têm grandes dúvidas e elas tomarão decisões acertadas. Orientaremos quem está perdido e ele encontrará o seu caminho. E aí essas pessoas muitas vezes virão a nós dizer muito obrigado. E aí as coisas começam a encher dentro do nosso peito e a gente começa a pensar que, opa, olha como importante eu sou. Mas, na verdade, o que nós fizemos foi usar a graça que pertence a Deus, o poder que pertence a Deus. E nós somos, na verdade, servos. E fizemos o que tínhamos que fazer. Quem merece a gratidão, quem merece o reconhecimento, não somos nós, mas é Deus. São Paulo, inclusive, ele dá uma lição nesse sentido, numa das passagens que eu mais amo na vida, na segunda carta de Coríntios, no capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz: nós mantemos esse tesouro em vasos de barro, para que transpareça claramente que esse poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Nós somos barro como o próximo, somos carne como o próximo. Não somos santos só porque Deus age através de nós. Somos servos. E tal como sabemos, Deus recompensa os seus servos não aqui nesse mundo, mas lá na eternidade. Olha o que aconteceu com Moisés. Serviu tão bem a Deus aqui, mas foi receber a sua recompensa não aqui, mas lá. É isso que nós temos que fazer. Não tentemos criar o fã-clube
da Vânia, do Dudu, de qualquer um de nós. Temos que fazer seguidores de Cristo e não nossos. Porque nós somos carne e vamos falhar. E o dia que a gente pisar na bola, a gente não quer que aqueles que vieram para Jesus por causa de nós abandonem a caminhada decepcionados com o nosso exemplo. Porque nós vamos decepcionar, gente, somos gente. Então, não construa a casa sobre a areia, mas sobre a rocha. Ajude o seu irmão a colocar a fé dele, não em você, mas em Jesus Cristo. Esse sim é a rocha, que pode suportar o peso de qualquer um e jamais decepcionar. A parábola do juízo iníquo está no capítulo 18 do Evangelho de Lucas e diz assim: propôs Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia Deus nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade, vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque essa viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz esse juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão chamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? O que Jesus está querendo nos dizer nessa parábola? Novamente, nós temos dois opostos. Um juiz que não temia Deus, que estava cheio da soberba e da importância do seu cargo. E uma mulher piedosa, que precisava de justiça, e só podia contar com aquele juiz. E ela diariamente ia lá e pedir para ele: faz-me justiça. Se esse juiz que é mau acabou fazendo a justiça para aquela mulher, para se livrar dela, mas fez a justiça. Ainda mais imagine, meu irmão, se você está pedindo justiça, não a alguém que é injusto, mas a alguém que é toda justiça, que é Deus. Se quando você apresenta a sua causa aos homens e insiste, você consegue aquilo que você precisa, nem que seja para o outro se livrar de você. Imagine se aquele para quem você está depositando a sua causa é alguém que é apaixonado por você e que quer o teu bem muito mais do que você quer. Olha, apresente a Deus a sua oração, com fé, com confiança. Deus não tarda, mas às vezes ele prova a tua fé, esperando para ver até que ponto você confia que ele vai fazer. E por isso ele não te dá imediatamente o que você está pedindo. Mas confie, peça com o coração. E esse Deus que ama você, certamente fará o bem que você precisa que seja feito. Ora, mas a graça de Deus acontece no tempo de Deus e não nosso. Há um tempo para cada coisa. E o problema é que quando a gente pede agora para Deus, daqui a 2 minutos a gente está dizendo para ele: o senhor já está atrasado. Lembra do exemplo de Abraão, que esperou 25 anos para ter um filho? Lembra do povo de Israel, que esperou séculos para receber o Messias?
Lembra, meu irmão, que as coisas acontecem no tempo de Deus, não nosso. Quem vai ser você? Uma viúva que confia, mesmo que esteja tardando a graça na sua vida, você continua confiando? Ou, como diz Jesus, quando ele voltar, você será um daqueles que já não tem mais fé sobre a terra? A sua fé depende do que você sabe quem é seu Deus ou daquilo que esse Deus faz por você na sua vida. Se ele faz o que você quer, você tem fé. Se ele não faz o que você quer, você deixa de ter fé. Que tipo de fiel será você? E, finalmente, a 16ª parábola de Lucas, que está no capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, que diz assim: Jesus lhes disse ainda essa parábola a respeito de alguns que se vangloriavam como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no seu interior dessa forma: Graça te dou, ó Deus, que não sou como os demais homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem como o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes na semana e pago o dízimo de todos os meus lucros. O publicano, porém, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Digo-vos, diz Jesus, este voltou para casa justificado, e não o outro. Pois todo o que se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Novamente, nós temos aí 2 opostos: o fariseu e o publicano. O fariseu se sentia santo, perfeito, irrepreensível, cumpridor da lei. Ele entra no templo e permanece de pé diante de Deus, como que dizendo para Deus: Olha só o favor que eu te faço em acreditar em Senhor. Sou um homem perfeito. Sou, não sou injusto, não sou ladrão, não sou adúltero, pago dízimo. Veja, Deus, que sorte a sua que você me tem. Esse não precisa de Deus, ele já se sente tão perfeito. Mas aquele publicano, e ser publicano era sinônimo de ser considerado pecador naquela época, ele tem tanta consciência do seu pecado que ele sequer se aproxima, se mantém à distância. Não ergue os olhos, que não se sente digno de olhar para Deus. E ele bate no peito e diz: Senhor, misericórdia. Esse encontra misericórdia, porque a quem pede, sim, quem busca, acha. Aquele que bate, se abre. O fariseu não precisava de Deus, não precisava do perdão. Felizes somos nós quando reconhecemos que precisamos de Deus, que precisamos da misericórdia de Deus, que precisamos da bondade de Deus, que precisamos do perdão de Deus o tempo inteiro. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que Ele volte para nós o seu rosto e se compadeça de nós, que Ele nos mostre a sua face e nos dê a sua paz. Obrigada a todos vocês que estão assistindo essa gravação. Obrigada a Santa Norminha, que está projetando para aqueles que podem ir para o auditório. E para os santos que têm ido para o auditório fielmente para não perderem o hábito. Se Deus quiser, segunda-feira que vem estaremos juntos. Fiquem com Deus. Deus os abençoe.